Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos estar estudando o estado físico e as mudanças dos estados da matéria, certo? As fases dos estados físicos da matéria são três: sólido, líquido e gasoso. A fase sólida caracteriza-se por apresentar uma grande força de atração entre as partículas. Elas ficam bem apertadinhas, bem juntinhas. Força essa de origem elétrica e que explica uma formação de volume e definidos, um volume definido, né? Se você colocar para congelar, por exemplo, o gelo, né? Se colocar para congelar num copo bem comprido, ele vai ficar comprido. Se colocar numa achatadinha, vai ficar achatadinho. Então, ele tem uma forma. Já a fase líquida é a força entre as partículas é menor do que a do estado sólido e que implica em um volume definido de forma variável. Vai definir também pela forma do recipiente. Um copo de água, por exemplo. Já a fase gasosa, a força entre as partículas é quase inexistente, o que corresponde a um volume e formas variáveis. Exemplo é o vapor da água, né? A pressão e a temperatura, que são as variáveis de estado, influencia no estado físico em que uma substância é encontrada e ao receber ou perceber certas quantidades de calor, ela pode sofrer uma transição desse estado, né? Ela pode ter uma mudança. Então, nós temos a fusão, vaporização, solidificação, condensação e sublimação. A fusão, passagem da fase sólida para a líquida. Exemplo, gelo derretendo. A vaporização, passagem da fase líquida para a gasosa. Água fervendo. Exemplo. Solidificação, passagem da fase líquida para a sólida. Água líquida congelada, né? Para congelar. A solidificação, passagem da fase, foi a que eu disse. Condensação, passagem da fase gasosa para a líquida. Vapor de água se transformando em gotículas de água quando a temperatura fica abaixo de 100 graus Celsius. E a sublimação, passagem que se dá de forma direta da fase sólida para a gasosa ou da fase gasosa para a sólida, como processo, como acontece com a naftalina, por exemplo. Observação: a condensação também pode ser chamada de liquefação. Como eu já falei, tanto a pressão quanto a temperatura influencia no estado físico que se encontra determinada substância. A água, por exemplo, é uma condição normais da pressão. Ela pode estar em fase, dependendo da temperatura, ela muda de estado, né? Ela pode estar líquida, pode estar gasosa ou pode estar sólida. Então é isso. Deu para entender as mudanças do estado físico da matéria, né? São três e que essas três se dá através da fusão, da vaporização, da solidificação, da condensação e da sublimação.